Bom, gente, boa tarde. Eu vou apresentar sobre esse artigo aqui, The Mode Locking Transition Random Lasers. Que basicamente aqui no nosso grupo a gente aqui, eu, o Marcelo e o Vitor, a gente estuda um pouco sobre Random Laser. A gente vai tratar sobre o efeito de Mode Locking que acontece por causa das partículas espalhadoras dentro do material, tá? Então eu vou tratar um pouco sobre essa transição que tem entre dois regimes principais do Random Laser. Primeiramente, sobre o que é propriamente, né, um Random Laser. Basicamente, diferente de um laser convencional, onde você tem ali o meio de ganho e uma cavidade óptica externa ao material, né? Você tem aqui um espelho refletor que reflete parcialmente. Aqui no caso, o próprio meio de ganho ele está dentro do material. Então, basicamente, você tem um material que ele tem várias partículas espalhadoras dentro dele, tá? Onde a partir do momento que você excita os elétrons dentro desse material, eles vão começar a decair, os fótons vão começar a se movimentar no material, só que por ter as partículas espalhadoras, elas vão intensificar o efeito laser dentro do próprio material, por causa dos diversos espalhamentos que acontecem dentro dele. Tá? Bom, basicamente aqui é efeito aqui da emissão estimulada, né? Só que no caso aqui, por causa que ele é feito por espalhamento dessas partículas dentro do meio de ganho, você tem com que, diferente dos lasers convencional, o laser aleatório ele não é colimado e ele sai para todas as direções, né? Você pode pensar aqui com essa imagem aqui de fora, depende provavelmente do caminho que ele vai seguir aqui dentro, e dependendo desse caminho ele pode gerar esse efeito laser para basicamente todas as direções. Dentro do artigo aqui que eu estou discutindo, ele vai utilizar como meio de ganho a rodamina B, tá? que é essa molécula que vocês estão vendo aqui do lado, e você vai colocar algumas partículas de titânia dentro dele, né? Essas partículas que vão espalhar os fótons dentro do material, tá? Como eu tinha falado mais cedo, a gente tem dois regimes principais aqui que se geram random laser. Existe o regime coerente e o incoerente. Qual é a diferença entre esses dois? Esse daqui que vocês estão vendo aqui em cima é o chamado efeito incoerente do random laser. Normalmente ele acontece por causa de uma grande quantidade uma grande concentração de partículas espalhadoras dentro do material, tá? Então basicamente o que acontece é você gera essa diferença, né, que o de baixo seria o coerente, o de cima incoerente, é que em vez de antes você ter esses diferentes picos aqui de intensidade no espectro, você começa a perceber um único pico que ele parece bastante com uma gaussiana. E a ideia desse trabalho a gente passar desse regime para esse. Então ele criou uma maneira da gente conseguir ver essa transição e verificar que elas estão relacionadas. E isso vai acontecer por causa que dentro do material, por a gente ter diferentes partículas espalhadoras, quando você tenta resolver as equações de Maxwell, você vai perceber que, por causa do espalhamento, agora o ganho envolvido na intensidade não segue mais o princípio da superposição. Então os modos dentro dele não são independentes. Então por exemplo, um modo existente ele pode interagir com o outro, ele pode dar energia para o outro, roubar a energia do outro. Então eles começam a depender uns dos outros. Então o que acontece é, esses picos, que até então eles independem um entre outro, eles não estão correlacionados, eles começam a se correlacionar até que eles formam esse gráfico que vocês estão vendo aqui de espectro, né? Basicamente, quando eles começam a se relacionar, eles vão dar preferência para os modos que dão mais energia. Então aqui você poderia pensar como se fosse os modos de maior energia que eles interagem e formam esse modo incoerente que vocês estão vendo aqui em cima. Tá? O motivo de aparecer esses picos aqui são diversos, não é único. Você pode pensar aqui que quando o material ele tá se movimentando aqui dentro, pode ser que ele forme alguns loops dentro do material, e esses loops eles intensificam o ganho de energia para certos comprimentos de onda. Tá? Mas tem muitas outras explicações, como usando localização de Anderson, interferência entre as ondas que andam aqui dentro. Então, tem bastante explicações do porquê. Tá?
Aí basicamente a gente vai observar esse efeito do mode locking lá dentro, tá? Então esses diferentes modos ali dentro, eles têm fases entre si. Basicamente, a partir desse experimento, a gente vai perceber que você passa do coerente com aqueles diferentes picos, você passa para o coerente a partir do momento que as fases entre esses modos, eles começam a ter uma mesma fase, até que você vê aquele efeito lá do único pico. Eles começam a um interagir com o outro até que eles tendem aquela primeira gaussiana, tá? Aí o artigo ele vai usar essa teoria dos modos acoplados, que ela não é uma teoria especificamente de eletromagnetismo, ela é uma teoria que serve para sistemas vibracionais gerais, que ele vai tratar exatamente como essas diferentes amplitudes dos modos, você pode pensar como, por exemplo, um conjunto de mola, e ele tem aqui os modos normais dele. Como que esses modos eles interagem? É sobre isso que essa teoria vai tratar, tá? Que aqui você consegue ver que esse AN seria a amplitude do nésimo modo, né? E esses diferentes coeficientes aqui, eles servem para a gente conseguir observar como que esse acoplamento acontece. Então, por exemplo, esse kappa aqui e esse gama, eles servem para identificar como que esses modos eles interagem entre si. Nesse caso das equações, ele fala como que ocorre perda de energia de um modo em relação ao outro, como que eles interagem no geral. Tá? Aí, a principal ferramenta que a gente vai usar aqui nesse... Eu não sei porque que ele subiu aqui, mas... o principal ferramenta que a gente vai usar aqui é a correlação de Pearson, né? Que ele é basicamente um coeficiente que ele serve para você dizer como que duas variáveis elas estão correlacionadas, né? É uma ferramenta estatística que ele vai dizer, por exemplo, se você varia uma das componentes aqui, a outra, se elas estão correlacionadas, você espera que as duas elas variem juntas. Aqui ele faz uma medida de como que elas variam juntas, ou se elas não variam juntas, ou se elas variam ao contrário. Então, basicamente, essa correlação, o valor pode ir de menos 1 a 1, tá? Onde menos 1 é que elas estão anticorrelacionadas, então, por exemplo, se uma cresce, a outra decresce. Ou 0, se elas não estão correlacionadas de nenhuma forma. Ou se elas andam juntas, né? que seria o C igual a 1, tá? Bom, agora, pro artigo em si, a gente quer analisar essa natureza inerentemente coerente do random laser. Então, basicamente, que nem como vocês tinham visto lá, que aqueles diferentes picos, a gente quer mostrar que são aqueles picos que surgem, que aí eles começam a interagir por superposição espacial, tá? Então basicamente, você para cada uma das partículas espalhadoras lá dentro, você vai ter um modo associado a elas. Esses modos, por eles estarem na mesma região, literalmente sobrepostos um sobre o outro, eles vão começar a interagir um com os outros. E durante essa interação que você vai ter o acoplamento entre eles, tá? Então esse que é o objetivo deles, é ver como que eles se sobrepõem espacialmente, esses modos, e eles começam a interagir, tá? E bom, aqui basicamente de materiais métodos, como eu falei, ele usa um cluster de titânio, que ele tem uma espessura média de 10 micrômetros, tá? É o cluster que tem 10 micrômetros, as partículas individualmente elas são menores do que isso. Então basicamente você vai colocar numa solução de rodamina B com etanol e etilenoglicol, desculpa. E basicamente você vai ter uma concentração de 0,5% de rodamina e 0,5% de titânio, tá? A quantidade aqui é importante. Se você coloca, por exemplo, você coloca titânio demais, você acaba indo pro incoerente, tá? Então é importante que não exagere na quantidade de partículas espalhadoras, tá? Então basicamente você faz, você pega essa solução, ele pegou uma gota de 2 microlitros dela e você pressiona entre duas lamelas de vidro e pelo cluster ele tem uma densidade maior, ele vai para baixo dessa gota que você pressionando, ela vai virar basicamente uma linha, ele vem a parte de baixo dela, tá?
E é isso, aí o cluster ele vai estar na parte de baixo, que vai ser o que ele vai usar de fato para ele excitar aquele cluster, né? Aí vão usar um laser ND-YAG com frequência dobrada de 532 nanômetros. E diversos tipos de lente diferente, focalização, polarizador, porque ele queria garantir que os efeitos que ele está observando é exatamente por causa da superposição espacial e não por outros quesitos, tá? Bom, aqui ele vai introduzir aqui um termo que ele chama de spikiness, né, que é esse valor de S. Que basicamente o que acontece? Você pega o espectro de emissão, você faz uma transformada de Fourier nele, e a partir daquilo ele vai definir um certo K, que ele define aqui, que ele é um valor de comprimento de onda, né, inverso de comprimento de onda, né, no caso. De que é a partir dele que ele vai definir, olha, todos os valores acima de 1,2 nanômetros a menos 1, todos os valores acima, isso equivale a um pico. Então você pode pensar, pela transformada de Fourier, você tem o espectro de emissão. Ele é formado por diversas frequências da série de Fourier associada a ele. Só que alguma dessas frequências caracterizam um pico. E aí no caso, esse valor de K ele foi arbitrário, ele definiu como 1,2 e todo valor que estiver acima desse 1,2 equivale a um pico. Como que você calcula esse S? Você tem a área total, né, da transformada de Fourier, você tem a área que ela tá com valor acima desse 1,2 nanômetros a menos 1, o spikiness vai ser a proporção entre eles, né? Então ele é uma porcentagem, de quantos por cento é um pico dentro desse gráfico, tá? Beleza. Que eu tinha falado antes, né? O coeficiente de Pearson ele vai ser usado para que a gente meça como que esses modos eles interagem, tá? Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui? Você lá no espectro de emissão, você vai ter diversos picos. Esses picos, ele vai verificar por diversos pulsos, ele faz 100 pulsos aqui no caso, e para cada um desses pulsos ele vai calcular quanto que ele vai dizer qual que é a correlação de Pearson nesses 100 pulsos, né? Que é por essa equação aqui, tá? Então basicamente ele tem aqui a intensidade média para lambda 1, né? Então tem esses dois lambdas diferentes que ele escolhe. Você faz os 100 tiros, você marca qual é o valor de intensidade para esses lambdas, aí você calcula qual que é a correlação entre esses dois. Então qual é a correlação entre esse comprimento de onda e esse? Tá? E aí ele vai pegar a média disso, né? Em média, quanto que é essa correlação entre esses dois modos, né? Basicamente, se der 1, é porque, realmente, esses dois picos, eles têm relação com o outro. Eles estão conectados de alguma forma. Então isso que evidencia que os modos, eles estão interagindo. Tá? Bom, ele teve uma certa preocupação aqui de verificar se não era o cluster que ele estava sendo degradado pelos pulsos, né? Que ele dá 100 pulsos no material, se eu não me engano, era 2 microjoules por pulso, se eu não me engano, acho que está escrito lá escrito. Ele queria verificar, olha, talvez esse 100 pulsos ele esteja danificando o material. Pode ser que seja isso que esteja causando o efeito da incoerência, né? Você tem aqueles diversos picos e torna um só. Aqui no caso não, para verificar isso, ele verificou o espéculo associado. E ele verificou, olha, como que é o espéculo em 0 pulsos e outro depois em 150? Ele queria analisar. Eles estão relacionados? Também pelo coeficiente de Pearson? Se eles estão correlacionados, isso quer dizer que não é por causa da degradação, né? Porque ele tá emitindo de maneiras parecidas, né? Se ele fosse degradado, você esperaria que esses dois aqui, eles não seriam parecidos, né? Daqui ele conseguiu um coeficiente de 0,85. Então sim, eles são bem correlacionados, esses dois espéculos que vocês estão vendo aqui, tá? Bom, agora, como que ele vai argumentar que os modos direcionais eles estão interagindo? O que eu quero dizer com modo direcional? Basicamente aqui, você vai ter diferentes perfis que você vai atingir o cluster com o seu laser, né, que você vai utilizar para excitar o material. Aqui no caso, ele utilizou dois perfis
primários, sendo que um deles ele só muda a direção dele. Então, isso que acontece aqui em cima que vocês estão vendo aqui, essa parte, esse pontinho vermelho que vocês estão vendo é o cluster, e esse tamanhozão grandão aqui, ele seria o perfil do laser que ele tá mandando, tá? Então tipo, ele teria 1,6 milímetros e na espessura na casa dos nanômetros, eu esqueci aqui por um momento qual que é a espessura. Só que aí ele verifica, tá, como que vai ser o especo, como que vai ser essa emissão depois que você lança esse pulso sobre o meio de ganho. Lança o pulso sobre ele e ele percebe que o que é emitido é essa imagem aqui, tá? Depois, o que ele faz? Ele pega e ele vira por 15 graus esse mesmo perfil. Então, tá vendo? Ele vira de 15 graus para esse perfilzinho aqui. Aí ele observa esse outro padrão aqui. Quando ele analisa a correlação entre esses dois, ele percebe que eles não são correlacionados. Então o que acontece é, dependendo do ângulo que você manda esse perfil de linha, ele muda como que vai ser emitido de volta o seu random laser, tá? E para verificar isso, esse último aqui de baixo, ele é o mesmo angulação desse daqui de cima, só que ele tem metade da espessura, tá? Então ele equivale a essa imagem aqui. Esses dois aqui, eles estão correlacionados. Se você observar a região que está em vermelho e a região que está vermelha, essa é bem parecida. A única diferença mais é a intensidade, porque o de cima, esse aqui de baixo, por ele ter a metade da espessura, ele está dando menos energia para o material, tá? Então ele volta com um randômetro um pouco mais fraco aqui nesse caso, tá? Aí ele faz mais um perfil, que é esse perfil aqui desse círculo aqui de diâmetro de 1 milímetro. Quando você faz ele, você observa que basicamente você gera esse randômetro basicamente em toda a região ali do cluster. O cluster é mais ou menos esse formato aqui mesmo. Em geral, quase inteiro dele gera uma emissão, né? Só que quando você faz essa emissão, aqui ele é coerente, aqui ele é incoerente. Então opa, peraí, talvez tenha uma relação, talvez tenha uma passagem daqui pra cá, de alguma forma. Como que ele vai verificar isso? Aqui em cima, aqui, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ele é basicamente o perfil que ele resolveu utilizar, tá? Para ele verificar como que os modos direcionais eles estão interagindo. Como que isso acontece? Aqui no meio ele tem esse círculozinho de emissão, né? Ele usa esse círculozinho no meio. Ele é menor do que esse daqui. Esse daqui é no caso dos micrômetros, esse círculo daqui. E aqui, de 150 micrômetros. E basicamente ele queria excitar o cluster como um todo de uma vez só. Ele queria excitar ele inteiro e depois verificar como que ele vai se modificar quando ele começar a modificar esse tetazão aqui, tá? Que basicamente tem essas duas... Eu esqueci qual é a palavra, mas essa seção de círculo, sumiu o nome da minha cabeça. Mas existem essas duas seções de círculo. Quando eu mudar o θ, como vai mudar o espectro de emissão e a quantidade de pontas que tem, né? Então como vai modificar o spikeness? Então, de primeiro, o que a gente espera? Um spikeness alto, porque a gente começa num modo coerente. Então basicamente a gente vai ter esses diversos picos aqui. A gente vai começar no spikeness alto. E a gente espera que, quando a gente for aumentando esse tetazão, esse spikeness vai diminuindo. Agora, por quê? Porque você pode pensar que quando você aumenta esse θ, é como se você começasse a considerar vários perfis de linha, um em cima do outro. Então é como se estivesse nessa imagem aqui, que tem essas duas em ângulo, é como se agora você tivesse várias linhas, uma colocada em cima da outra, várias linhas uma em cima da outra, que todas vão emitir em cima do material ao mesmo tempo, tá? Então essa que é a ideia. Você vai ver como que essas linhas elas interagem junto. Para isso que serve esse perfil diferente que ele fez. Então basicamente o que foi que ele observou? Que de fato o spikeness dele, ele tem um pico aqui, que se eu não me engano ele é em 18 graus mais ou menos, e ele vai diminuindo, independentemente da densidade de energia que ele utiliza aqui, tá? Ele usou de diferentes tipos.
E basicamente, nesse preto aqui, ele utiliza a média dos pulsos, enquanto o outro ele vai considerando pulso a pulso, tá? Por isso, então esse preto você vai ver a média de todos os 100 pulsos que ele fez, tá? E além disso, ele também observou como vai mudar o espectro de emissão. Então, aqui nessa imagem aqui de baixo, você tem aqui esse delta lambda, que ele vai centralizar esse gráfico exatamente no ponto de máxima intensidade. Tá? Então ele analisa em volta desse ponto. O que ele vai perceber? Para teta muito pequenos, como vocês conseguem ver aqui, ó, a gente tem diversos picozinhos aqui, e quando você vai aumentando esse teta, tem uma hora que eles vão, aí eles se transformam no espectro incoerente que a gente estava conversando antes. Então assim, ele transiciona de um para o outro. Tá? Aí sim, bom, já ter comentado disso, mas só que o ST não é causado por causa da média, tá? Porque dispara, você também observa esse mesmo efeito, tá? Não é por causa da média dos disparos que de alguma forma gera isso, tá? Beleza. Esse aumento do θ, ele fez com que a correlação entre esses picos ele fosse aumentando, tá? Então é isso que a gente fez. Ele pegou diferentes valores de θ, ele vai lá, ele faz 100 pulsos. Aí o que ele faz? Ele pega os 15 maiores pulsos de cada um desses espectros, e aí ele vê a correlação entre eles 2 a 2. Então, por exemplo, pegar uma imagem aqui maior de exemplo. Pode ser essa daqui mesmo. Esse daqui é o maior pico para esse tiro que ele fez aqui, certo? Esse daqui é mais ou menos o segundo maior. Para cada um deles é mais exato. Qual que é a correlação entre eles? E ele vai fazer a mesma coisa para os 15 maiores picos 2 a 2. Então ele vai fazer 105 comparações, tá? Depois disso, depois de ter todos esses valores de correlação, ele faz a média entre eles e analisa como que a correlação mudou com o tempo. Que é exatamente essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo. Essa barra de erro ela é associada ao desvio padrão por causa dessas 15 comparações que ele fez, tá? Então basicamente o que ele observa é, de fato, a correlação ela começa bem pequena, né? Tipo, até se você considerar o erro, ela não passa de meio. Só que quando você vai aumentando o θ, ou seja, você vai colocando cada vez mais modos direcionais um em cima do outro, a correlação vai para 1, ou muito, muito próximo de 1. Então basicamente a superposição espacial dos modos faz com que eles começam a interagir entre si, e eles fazem com que eles tendam a um certo estado. Que estado que é esse? É o estado incoerente que eu estava falando antes. Tá? Desses 4 gráficos aqui em cima, basicamente aqui, esse aqui é um gráfico para um certo tiro que ele deu, tá? Isso aqui é no regime coerente. Então, basicamente vai acontecer aqui. Ele faz esse gráfico, que é um gráfico que ele é bem comum de se fazer em correlação de Pearson, que basicamente aqui ele considera um θ1 e um θ2 fixo, né? Ele considerou, pegou dos dois maiores, né? Ele pegou, acho que é 596.7 e o outro era 596.2, mais ou menos. Aí basicamente ele fez, para cada um dos 100 tiros, ele verificou como que esse gráfico se modifica. Se eles são perfeitamente correlacionados, você espera que ele vai virar uma reta. Aqui, só que nesse caso ele não acontece porque ele ainda está no regime coerente. Nesse aqui do lado, depois que ele já aumentou bastante o θ, ele já vai pro incoerente e você começa a ver essa linha. Tá? Em geral, o que ele observou para diferentes medidas, e ele também falou que ele modificou as concentrações e tudo, ele não explicou em grandes detalhes como, só que ele modificando as concentrações, ele percebeu que em geral, depois de 120 graus, então tipo, aqui assim, mais ou menos depois de 120 graus aqui, você começa a perceber um efeito de... você passa do coerente para o incoerente, tá? Beleza? Agora, ele vai querer analisar se isso é comportado pela teoria dos modos acoplados, se isso é esperado pela teoria, tá? Então basicamente o que ele fez lá? Nessa teoria, você tem que selecionar quantos modos que serão acoplados. Ele vai fazer uma simulação numérica aqui, tá?
Então, basicamente ele considerou para diferentes quantidades aqui de modos acoplados. Então, aqui é 3 modos acoplados, aqui 6 modos acoplados, aqui 10 modos acoplados. E aqui nesse gráfico, ele vai medir a fase entre esses modos acoplados. Tá? Então o que ele vai perceber que é, quando você deixa o tempo passar, quanto maior a quantidade de modos associados, você percebe que a fase ela começa a ficar em torno de um certo valor. Então, o que acontece é, eles começam a interagir até que a fase entre esses modos ela fica sempre um valor dado ali. Okay? Isso daqui acontece exatamente na solução das equações de Maxwell, tá? Fica exatamente naquele formato ali de que eu tinha apresentado para vocês, né, que é geral. E você observa esse mode locking que ele chama, né? Aqui em cima ele vai mostrar pra gente como que esses modos com poucas acoplamentos, então tipo, já que eles não estão acoplados, eles são meio que todos independentes, então ele basicamente é como se fosse nem como se fosse, é realmente um princípio de superposição que está acontecendo aqui. Agora aqui é quando o acoplamento vai aumentando. Então você começa a ver uma função que ela parece muito uma gaussiana que a gente viu lá do incoerente, tá? E ele também analisou computacionalmente também como que a correlação e o spikeness, né, a correlação esse em preto e o spikeness esse em vermelho aqui, como que elas mudam com o tempo. E é muito parecido com o que a gente vê no random laser. A menos que aqui, no caso da simulação dele, a gente não vê porque ele acontece um certo máximo de spikeness, depois ele cai. Aqui não, ele só vê ele caindo, só que ele é bem parecido com o que a gente tinha visto antes nos gráficos já do experimento em si. Tá? Bom, então basicamente aqui do artigo, a gente tem aqui essas diferentes linhas de perfil. Você começa a colocar essas linhas uma em cima da outra, forma lembrei a palavra, aquela cunha lá em volta. E basicamente por causa da sobreposição entre elas, esses modos eles começam a interagir. Eles começam um depender um do outro. Até que a correlação deles vai aumentando, até que eles tendem para o modo incoerente com aquela aquele único pico que vocês tinham visto, em vez daqueles picos individuais, tá? É basicamente isso.